Olá, chicos, tudo bem por aí? Bom, como prometido aqui, então nós vamos revisar as regrinhas dos verbos no imperativo afirmativo. Bom, o imperativo afirmativo é para dar ordens, né? Então os espanhóis utilizam bastante essa forma de se comunicar com as pessoas e não é de maneira grosseira. Então preste atenção. Vamos recapitular aqui. Então eu tenho as formas tu, usted, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras e ustedes. E aí, como que eu vou formular a terminação de cada verbo? E também tem o boas da Argentina, mas vamos focar agora aqui no tu, tá certo? Então, olha só, no tu eu vou conjugar o verbo no presente do indicativo e tirar o S. Então, por exemplo, o verbo hablar. Yo hablo, tu hablas, tiro S, fica habla. Habla en español. O habla tu en español. Eu nunca posso colocar o tu antes do verbo quando ele estiver na forma do imperativo, tá certo? Bom, usted, nosotros y nosotras. Ustedes, nós vamos utilizar a forma do presente do subjuntivo. E a dica de hoje que é infalível, quando o verbo tem a vogal temática A, que no caso a gente está falando do verbo hablar, habla, é só trocar para a letra E. E quando estamos tratando de verbos que têm a vogal temática A gente vai trocar E, a gente vai trocar por A. Quer ver o exemplo? Então vamos lá. Habla, hable usted, hablemos nosotros, hablen ustedes. E falta então a pessoa vosotros e vosotras, que é muito simples, tá, chicos? A gente pega o infinitivo do verbo, que no caso é hablar, tá? A gente pega o R, tira o R, coloca o D no final e pronuncia hablar, hablar. Certo? Isso vai acontecer em todos os verbos, tá? Então vamos pegar agora o verbo vivir. Então vamos lá. Tu, yo vivo, tu vives. Tira o S, fica vive. Viva usted, vivamos nosotros, vivan ustedes. E para o vosotros, eu tiro o R e coloco o D. Bibi. Ou seja, como eu falei, habla, troco por hable no subjuntivo. Come, coma. Bibe, biba. Então, A por E e E por A. Só que acontece, sempre tem os verbos irregulares para o tu. As demais pessoas vamos continuar utilizando os verbos no presente do subjuntivo e tirar o R e o D para o imperativo, para o vosotros, certo? Então vamos lá, galerinha, presta atenção. O verbo tener para tu vai ficar ten. Ten cuidado, ten atención. O verbo salir, sal, sal pronto de aquí. O verbo venir, ven, ven, ven rápido, que quiero verte. O verbo irse. Vete, vete de mi casa, no quiero verte más. Beleza? O verbo ser. Ser feliz. Ser feliz, chico, para tu. Todas essas formas, como esse acabou de falar, são formas irregulares para o tu. Outro exemplo é o verbo poner. Pon la mesa para la cena. Pon la mesa para la cena. Vale? Por exemplo, eu tenho, vamos pegar o verbo então salir para usted. Se eu tenho sal tu, eu vou ter salga usted. Venir, ven tu, venga usted. Tener, ten tu, tenga usted. E as demais pessoas ficam da mesma forma que um verbo regular. O mais importante, galerinha, é saber a conjugação dos verbos no presente do subjuntivo, que no caso é o venga, tenga,
Então, nós vamos utilizar essas formas que eram do presente do subjuntivo para essa forma, para os te, olha só, os te, nosotros e nosotras, ustedes. Vosotros, tiro o R e ponho o D, tá certo? No imperativo negativo, a gente vai colocar um no e nós vamos conjugá-los no presente do subjuntivo. Por isso que é importante sabê-los de forma correta. Então, por exemplo, tener. Tu, no tengas miedo. Para usted, no tenga miedo. Para nosotros, no tengamos miedo. Então, vamos recapitular aqui o verbo regular. Vou pegar o verbo comer, que é tão gostoso de falar do verbo comer, né, galera? Então, por exemplo, eu como, tu comes. Qual é a regrinha? Tira o S, fica come, tu. Para usted, coma usted. Comamos nosotros. Comed vosotros. Coman ustedes. Vale? Então, se eu pegar um verbo irregular, vamos pegar o verbo salir, que é me gusta mucho salir e isso. Então, vamos lá. Sal tú. Salga usted. Salgamos nosotros. Salid vosotros. Salgan ustedes. Tá certo? Então, essas formas que o maestro falou que são irregulares para o tu, as demais pessoas continuam mantendo aí sua forma do presente do subjuntivo, com exceção do R, que tira o R e põe o D para o vosotros. Tá certo? Então, vamos pegar uma frase assim. Tienes que praticar deportes. Para que pessoa que eu tô falando? Tienes é para tu? Qual que é o verbo principal aí? Tienes que praticar deportes. Então, o verbo principal é praticar. Então, vamos pegar a regrinha lá e conjugar para o tu. Pratica deportes. Por quê? Porque o tienes. Se eu tiver tiene que praticar deportes, eu falaria practique deportes. Vale? Então, galerinha, foi só uma expansão aí da aula para falar mais um pouquinho dos verbos irregulares, do uso. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui uma mensagem para mim que eu vou responder, tá bom? Um beijo aí, adiós!